Bem, trabalhador, você já sabe que vai ter um julgamento dia 13 pelo Supremo, já sabe o que é expurgo da TR, já sabe quem pode participar e já sabe como que foram os expurgos da TR e que continuam. Agora nós vamos ver o seguinte: como entrar com uma ação na justiça? Você tem duas opções: uma ação coletiva ou uma ação individual. Neste momento, existem 200 mil ações aguardando esse julgamento e estão suspensas. Em 2018, eram 500 mil ações, mas o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, julgou uma ação e deu perda ao trabalhador. E entre abril de 2018 até setembro de 2019, quando o Supremo mandou suspender novamente o julgamento das ações, 300 mil ações foram julgadas e todas o trabalhador perdeu. Então aí tem a primeira observação: se você participou de alguma ação coletiva via sindicato ou associação ou uma individual e ela foi julgada, você perdeu e não tem como participar de nova ação com o mesmo objetivo. A lei proíbe o trabalhador ou qualquer pessoa entrar várias vezes com o mesmo objetivo na justiça. Mas nesse momento tem 200 mil ações que talvez represente 2 milhões de trabalhadores. Então, se você já está numa ação dessa, que bom. Se você não está, eu sugiro que entre o mais rápido possível. Procure seu sindicato da categoria, se você é igual de associação, vê se há uma ação coletiva. Pode até entrar com ação individual e eu vou explicar depois a diferença de uma ação individual e uma coletiva. Bom, então vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, como eu falei, ele pode dar ganho ou perda ao trabalhador. Eu acredito que o trabalhador irá ganhar essa ação, mas em função de ser uma ação que envolve 60 milhões de trabalhadores que tiveram prejuízos e perdas de janeiro de 1999 para cá, e um rombo e uma perda de mais de 500 bilhões de reais, mais de meio trilhão de reais, o Supremo não vai dar uma decisão que permita a todo trabalhador recuperar. Então ele pode dar uma decisão, que é uma tese, que nós chamamos de modular. Uma decisão que ele vai fazer: somente os trabalhadores que estão em alguma ação, seja individual ou coletiva, no momento do julgamento, terão o direito a recuperar essa perda. E quem não entrou não vai ter mais a oportunidade. Isso é uma tese, eu não estou afirmando. Ele pode também dar perda ao trabalhador. E aí tem aquele grupo de trabalhadores, que é a maioria, que fala assim: ah, não, eu vou esperar a decisão do Supremo para depois entrar com uma ação. E pode ser muito tarde. Então, trabalhador, seja um cidadão e corra atrás do prejuízo. E outra coisa importante: você entrando com uma ação está reforçando para que nós mudemos a lei no Congresso, porque a lei permite o governo usar a terra, é o que eu chamo de roubo legal. Se você ainda não está em nenhuma ação, uma das opções é participar da ação coletiva do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador. E caso queira participar, você terá que se associar no máximo até o dia 9 de maio. No dia 10 de maio, 3 dias antes do julgamento, nós daremos entrada em uma ação inicial, que serão 27, uma para cada estado. E por que uma para cada estado? Porque em cada estado vai ter os associados que moram naquele estado. E eles vão ser nominados, ou seja, vai estar na inicial o nome, CPF, identidade, endereço de cada trabalhador associado. Porque para representá-lo na ação, ele tem que ter um vínculo, então ele é associado. Então, primeiro, querendo participar, você vai se associar. E vem a pergunta: mas quanto custa se associar para participar da ação? Custa R$ 108 por ano.
para se associar, o trabalhador ele paga uma taxa anual de associado no valor de R$ 108,00, o que equivale a R$ 9,00 por mês. E pode ainda parcelar em 12 vezes. Então, para formalizar a ser associado, tem que pagar a taxa. Se for até o dia 9 de maio, você automaticamente estará incluso na ação coletiva. Bom, aí vem um outro ponto. Mas, Mário, e quais são os documentos que eu tenho que apresentar? Vai ter contrato de honorário? Vai ter procuração? Vai ter tudo isso. Só que nós só iremos pedir essa documentação após a decisão do Supremo sendo o resultado positivo para o trabalhador, ou seja, ele ganhar esse direito. E por que isso? Porque senão eu estaria dando um trabalho para vocês de providenciar uma cópia do CPF, da identidade, endereço, assinar um contrato de honorário advocatício, uma procuração para que possamos representar. Então, tudo isso vai ser pedido quando o resultado for possível. E se for negativo? Se for negativo, a nossa ação inicial será julgada, mas como os tribunais irão aplicar a decisão do Supremo no caso de perda, não vai precisar enviar documento nenhum. Tá? Bom, quando nós dermos entrada nas ações, você, trabalhador associado, vai receber um e-mail com o número do processo, para que você possa acompanhar pela internet. Ok. Bom, mas ganhamos ação. Que bom. O que eu vou ter que fazer? Nós entraremos em contato por e-mail e vamos solicitar todos os documentos que estão lá no site solicitados. Inclusive o contrato de honorário, que eu vou explicar, e a procuração para que o advogado possa estar representando vocês. Bom, ganhei a ação. E aí, Mário, o que eu vou pagar, além da taxa associativa? Sobre o ganho, somente sobre o ganho, na hora que o dinheiro for depositado na sua ou suas contas do Fundo de Garantia, você pagará um honorário de 20% sobre esse ganho. Exemplo, o trabalhador ganhou 10 mil, vai entrar 10 mil na conta dele, desse 10 mil, 2 mil irá pagar os honorários do escritório de advocacia contratado para fazer essa ação pelo Instituto. Terá mais algum custo? Terá mais um custo, somente se ganhar. Quando a decisão é ganhou e executa, a Caixa Econômica vai querer os nossos cálculos, porque ela vai apresentar os cálculos dela. Então, nesse momento, o Instituto já tem acordado peritos que irão calcular até aquele momento a sua perda acumulada. Nesse momento, vamos pedir os extratos de todas as contas do Fundo de Garantia para que haja esse cálculo. E vai ter um custo de R$ 20 por ano, mas somente se ganhar a ação.